Olá, seja muito bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus Sandor Camará. Meu pastor presidente é o pastor Sócrates Silva, a pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Está começando mais um EBD.com, onde a gente comenta as revistas da editora Betel Dominical. Hoje a gente vai estudar sobre a lição de número 2, Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Você não pode perder, tem muita coisa boa. Tem um quadro interativo para você printar aí, preparar a sua aula. Eu preparo passo a passo aí essa aula com você, tá bom? Tem uma dica de um livro também interessante para você poder ajudar a preparar as suas aulas. Aqui embaixo tem também um link onde você pode baixar um e-book que a gente toda semana manda, e dessa semana a gente vai trabalhar com e-book só sobre Josué, senão é muita coisa, não dá tempo da gente falar de tudo, e isso é só para fazer você ficar cada vez mais afiado na palavra de Deus. Então, prepara o seu coração, seu chamate, pererê, tererê, aqui no Rio Cafezinho, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta. Muito bem, nós já voltamos. Se você quer ajudar o canal Boa Semente, você pode ser membro do canal. Sendo membro, você vai ter vídeos exclusivos aqui, tá bom? Então, todos os vídeos que a gente produz, que são exclusivos, você vai ter acesso a eles. Mas você também pode ser apoiador. Aí, nesse caso, você vai ter o conteúdo escrito, o material que a gente produz, o material que a gente faz aqui, ó. Tudo você recebe plano de aula, questionário, você recebe também atividades, você recebe palavras cruzadas, você também recebe slide, agora a gente está fazendo slide também, né? Desconto também nos produtos que a gente tem. Tá? Isso tem que ser apoiador. Nesse caso, não é no YouTube, é no link aqui embaixo no site do Apoia-se. Você entra, escolhe o valor ali, né, que você quiser, e aí toda semana eu mando para você todo o conteúdo, inclusive do conteúdo que a gente produz aqui no próprio quadro interativo, tudo aquilo que fica escrito aqui naquele momento que a gente está passando, você vai ter acesso também, né? Você não precisa ficar printando a tela, porque você vai ter tudinho que a gente faz. Eu vou mostrar daqui a pouquinho no quadro interativo tudo que você pode estar adquirindo aqui com a gente. Pô, quem é membro, né, vai ter essa aí a oportunidade de você observar, de você ter tudo isso aqui. Seja apoiador do canal, tá bom? Se você não pode, o 96517-2154, telefone da bênção que o Brasil já gravou, é o telefone onde você entra em contato, me convida para tomar um chamate, um pererê, um tererê, um açaí, uma granola, dá um glória a Deus na sua igreja, né, pregar aí, falar e conhecer você pessoalmente, mas também você pode entrar no grupo de Zap, e ali você vai receber o conteúdo que a gente produz, tudo que a gente faz está ali, você vai ter acesso, também você pode ir para o Telegram também, onde as pessoas lá estão. Vai ser bênção, e aí você recebe o conteúdo que a equipe Boa Semente faz aqui. Com questionário, plano de aula também gratuito, você recebe ali também, tá bom? Então não deixe de estudar, não tem motivo para você não estar com a gente. Vamos lá para a lição, Josué aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Texto áureo, ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1,5. Verdade aplicada, mesmo tendo as promessas de Deus e a garantia da sua presença ao longo da caminhada cristã, devemos nos esforçar para cultivar o bom ânimo e a perseverar na obediência. Os objetivos da lição são 3: conhecer a origem de Josué, ressaltar que Deus usou Josué segundo a sua vontade, identificar a obediência como fator essencial ao êxito de Josué. Os hinos são 141, 204, 509. Texto de referência, Josué 1, 6 ao 9. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito.
porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos falar com Deus? Senhor, estamos na tua presença e te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor, obrigado por poder falar com os teus servos através desse canal e que seja bênção na vida deles. Que seja, Senhor, meu Deus, através do fluido do teu Espírito Santo, uma oportunidade de crescimento, de vida, de transformação, de renovação em cada lar, ó Deus, que nós chegamos, em cada local onde nós entramos, nas favelas, nos grandes metrópoles, nos cerrados, nas campinas, nos valados, Senhor, no sertão, no agreste, Senhor, ou nas grandes capitais. Nós te agradecemos em todo o Brasil ou fora dele, pela oportunidade de entrar na casa dos teus filhos para compartilhar a tua santa e gloriosa palavra. Fale conosco, nos ensina e transforma-nos através dela e que sejamos professores melhores e mais, Senhor, obedientes e praticantes da tua palavra, não apenas ouvintes, e busquemos a excelência de fazer tudo melhor, porque a ti pertence o poder, a honra e a glória. Essas bênçãos nós te pedimos, Pai. Nós já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Vamos à nossa lição e antes deixa eu mostrar para vocês um livro que as pessoas podem muito te ajudar, né? Esse livro aqui é Quem na Bíblia. Com certeza você deve ter visto falar Quem é Quem na Bíblia. Esse livro é um livro que vai te ajudar muito porque tem muitos personagens. Não tem todos, mas tem muitos personagens. Vai te ajudar aí a fazer a sua aula. E o link, tá bom? Se você quiser adquirir pelo link aqui, você vai estar ajudando na Amazon, comprando na Amazon, vai receber na sua casa e é muito bom para você, é bom para a gente também, porque nós somos aqui divulgadores do material aí da Amazon, tá bom? E esse livro você pode comprar, vai te ajudar bastante. E também lembrando que temos o e-book especial aqui, que é o e-book sobre Josué, ok? Tá aqui embaixo o link, cada semana a gente lança um, R$14,99, eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Bom, e a gente já está aqui já no nosso quadro interativo, para conversar aqui com vocês. Lição 2, Josué aprendendo a servir com fidelidade e excelência. O que eu queria destacar aqui, né, com vocês nessa nossa introdução? Bom, em primeiro lugar, né, destacar o nosso texto aqui, algumas palavras centrais, tá, para a gente poder entender essa lição. Então, tem algumas palavras que eu acho que são palavras-chave. Acho que eu vou chamar aqui de 3 palavras centrais. A primeira que eu acho que é importante a gente entender, e aí é legal a gente pegar do próprio texto, né, que a gente está estudando, nesse próprio texto a gente poder tirar isso, e a gente tira isso, né, do próprio texto. Né? A primeira coisa que eu quero frisar aqui com vocês, né, que eu posso frisar aqui com vocês é servir, né? É a primeira palavra, então acho que eu boto aqui servir ou serviço, ok? A primeira palavra é serviço. A segunda palavra que eu tenho aqui do próprio texto para a gente poder entender é fidelidade. Estou fazendo com vocês a introdução, tá? Da nossa lição. E a última é excelência. Repare que eu estou tirando do próprio texto excelência. Então essas palavras são palavras que eu estou retirando do próprio texto para que a gente não possa, para que a gente não se perca durante a nossa aula. Então, são serviço, fidelidade e excelência. Por quê, né? Porque é esse texto que a gente está estudando, a lição que a gente está estudando é justamente sobre o momento em que Deus chama Josué para liderar o povo. E sem essas palavras você acaba se perdendo aí. Vamos então fazer aqui o raio-x da nossa lição, que eu chamo aqui de raio-x, que é quando a gente pega e faz um exame do texto. Tem muita gente que lê o texto na escola dominical, lê o texto na escola dominical e abandona o texto, não fala mais no texto, entra na lição, mas não, a gente tem que entender o texto. Então, o texto é de Josué, capítulo de número 1, que é a chamada, né? O início do livro de Josué, inclusive, é o versículo 6, né? Versículo 6, como a gente leu aqui no começo, que começa falando da chamada aqui, ó, Moisés agora é morto. Aliás, aí do versículo 6, né? Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos pais que lhe daria. Não vamos ler mais, que a gente já leu lá no começo, mas o contexto é a morte de Moisés. Moisés morre no momento crucial, que era da entrada da terra prometida.
A morte de Moisés vai trazer uma comoção nacional. E apesar de muita discussão em prol da vontade do povo, de rebeldia do povo, de não querer obedecer ao Senhor, de Moisés com a sua tarefa de levar o povo à terra prometida, o povo amava, entendia a liderança de Moisés, estava debaixo, né, dessa liderança de Moisés. E essa liderança de Moisés, então, foi fundamental para poder conseguir, né, levar esse povo. Só que, como a gente sabe, né, como você estuda isso, o contexto é que Moisés havia passado pelas águas de Maribá, né, as águas de Maribá, as águas amargas ali, ou as águas da contenda, por conta da questão de que eles começaram a pedir água e o povo começa a clamar por água, espera que Moisés clama ao Senhor, e Moisés então, Deus manda que ele toque na rocha, e Moisés então fere a rocha, por conta disso, aquela rocha simbolizava Cristo, você sabe essa história, por conta disso Moisés não entra na terra prometida, ele sobe o monte, observa a terra, mas não pode entrar na terra, e Deus recolhe o corpo de Moisés, então não necessariamente a morte de Moisés, né, mas o desaparecimento de Moisés, né? Vamos voltar aqui no nosso contexto da chamada de Josué. O contexto foi de desaparecimento de Moisés. Portanto, né, foi um momento de crise, um momento traumático, um momento difícil, um momento também de uma forte decepção, porque o povo não estava esperando que isso acontecesse. Era um momento de grande decepção, de grande tormenta. O povo estava desnorteado, mas é nesse momento que Deus chama líderes. Então, a primeira coisa que eu aprendo é que sempre que eu tenho momentos de crise, momentos de dor, momentos de decepção, momentos de tristeza, momentos traumáticos, de crise, Deus sempre levanta alguém. Então, quero que você comente aí, Deus sempre levanta alguém. Pode ser que você não goste, pode ser que você não queira, mas Deus sempre levanta alguém. E no caso, Deus levantou quem? Deus levantou a Josué. Josué, então, é esse homem que vai liderar o povo no momento de crise, no momento de dor, no momento de desespero. Deus pega um homem que já estava sendo preparado, como a gente vai ver aqui na lição, ele já estava sendo preparado, ele assume a tarefa, assume a missão e vai em frente para poder levar a cabo a tarefa aí da liderança. E aí Deus chama então Josué e fala para ele a necessidade que ele tem, o que ele precisa fazer para poder liderar esse povo. Esforça-te. E aí Deus dá a Josué os passos da vitória, o segredo da vitória. Qual foi o segredo da vitória de Josué? Estou só na minha introdução, hein? Qual o segredo da vitória? E aí, nessa passagem, tem umas palavras que são importantes. Em primeiro lugar, né? Esforça-te, que a gente já falou. A obra de Deus se faz com esforço. A obra de Deus se faz com luta. A obra de Deus se faz com trabalho, não se faz dormindo, não se faz achando que Deus vai fazer tudo por nós. Não, Deus vai fazer, Deus vai trabalhar. Deus às vezes te faz uma promessa, como a terra prometida foi prometida a Moisés, foi prometida ao povo. Aliás, foi prometida a Abraão, né? Mas houve o trabalho do homem. Deus trabalha junto com o homem. Existem três formas como Deus trabalha. Deus trabalha por você, que é o caso lá que a gente tem lá de Josafá, né, que é onde Deus fala para ele, nessa guerra não tereis que pelejar, apenas observa a vitória que eu vou dar. Deus trabalha em você, que é no caso quando Paulo diz, né, que Deus está fazendo uma grande obra nele, a maior mudança que pode acontecer foi dentro dele mesmo, mas Deus trabalha com o homem. Então a terceira forma aqui no Esforça-te é Deus trabalha com o homem. Vou colocar aqui, então, para você não esquecer, Deus trabalha com o homem. Deus trabalha com você. Então não espere que Deus faça alguma coisa. E aí, em primeiro lugar, esforça-te, que Deus vai falar para ele. Depois, faz conforme tudo que está na lei. Faz conforme. Ou seja, obediência. Obediência à palavra. Obediência a Deus. Obediência. Faz conforme
tudo quanto eu te falei, né? Faça conforme. O que mais que Deus vai falar para ele? Medita. Terceiro segredo, medita na palavra. Medita na palavra. Quando? De dia e de noite. Dia e noite. Medita na palavra. Dia e noite. Resultado, ficou pequeno aqui, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo. Deus será contigo. Então, esse é o segredo da vitória. Qual é o segredo da vitória, pastor? Esforçar, fazer conforme a palavra e meditar nessa palavra. Ou seja, como é que nós podemos chamar isso aqui? Obediência. Obediência. Essa aqui é a nossa introdução para a gente entender, então, quem é Josué. Deus chama num contexto de crise, Deus chama no momento de dificuldade, Deus faz a ele promessa, mas Deus pede que ele trabalhe, e através do trabalho ele vai ser vitorioso. Esforça-te, trabalha, tem bom ânimo e Deus te dará a vitória. Esse é o nosso tema e aí a gente entra já na nossa lição de número 2, né? Falando sobre Josué aprendendo a servir com fidelidade. Vamos ler aqui, vamos comentando e fazendo aqui o nosso rascunho para que você possa entender e fazer a sua aula juntamente conosco. 1. Filho de Num, da origem da tribo de Efraim, Oséias, que em hebraico significa Deus, ele salvou, o libertador, recebeu de Moisés o seu nome, que é Josué, Números de 13, 8 e 16. Significa o Senhor é salvação. A forma grega de seu nome é Jesus. Assim, Josué tipifica Cristo ao conduzir os israelitas até a terra prometida, obtendo vitória sobre os inimigos de Israel. Olha aqui que tremendo aqui que a gente tem aqui. Então, né, Josué é filho de Num, né? Aqui a gente tem um ponto aqui importante para a gente falar, é que Josué é um tipo de Cristo, ou seja, Jesus, porque Josué significa salvação, assim como Jesus significa Salvador. Então, Josué tipifica a Cristo. É a primeira coisa que ele chamou para a gente aqui para falar sobre essa origem de Josué. Então, entender que no Antigo Testamento, aqui AT, nós temos várias personagens que apontam para alguém que virá depois, que é no Novo Testamento, que seria o próprio Jesus, o nome é o mesmo. Aqui também uma outra coisa interessante é que Deus, quando chama alguém, troca o seu nome. Você lembra de alguém que Deus chamou e trocou o nome? Vou dar um exemplo muito fácil para a gente ver. É Saulo, que vai ser chamado Paulo. É Cefas, ou Simão, que vai ser chamado Pedro, né? Então a gente tem aqui várias coisas. Quando Deus, isso chama o quê? Isso chama que ele estava trocando de nome. Quer dizer que ele estava trocando de personalidade, ok? Uma coisa é se dizer, o Senhor salva, como ele diz aqui, ó, ele salvou e libertador, para agora o Senhor é a salvação, ou seja, o Senhor é quem salva. Muito bem, interessante aqui também a gente pensar que outra coisa, a sua origem, pouca gente vai estudar isso, tribo de Efraim. A tribo de Efraim foi uma das tribos mais importantes de Israel. Dá uma olhadinha aqui no mapa comigo, quero te mostrar aqui no nosso mapa. Aqui no nosso mapa, o mapa do povo de Israel, essa aqui são as 12 tribos que estão divididas. Essa aqui é a região de Efraim. É a tribo de Efraim, de onde, né, ele era. Aqui mostra que quando eles entrarem na Terra Prometida, essa vai ser a porção que eles vão ficar. E é interessante porque esse local foi um local importantíssimo depois, mais tarde. Por quê? Porque ele era cercado de montes, mas tinha um terreno, né, muito fértil, muito próspero. Essa tribo de Efraim é da onde ele é, e aí observa que esse é o local onde ele vai estar. Mais tarde, quando ele dividir a terra, o próprio Josué dividir a terra entre as possessões, entre as tribos, eles vão ficar nessa região. E a título de curiosidade, é importante também você saber que é aqui que fica Siló, né? A região de Siló. O que é Siló? Siló é uma das
cidades mais importantes para essa região, que mais tarde vai ser a região de Samaria. Muita gente pensa que Samaria como é que eu vou dizer? A Samaria, a capital, era em Samaria, mas na verdade a capital de Samaria vai ser Siló. Efraim não era apenas uma tribo comum, ela era a tribo do líder do reino de Israel, né? Que mais tarde, quando na época da divisão, você vai ter aqui uma separação. Um dos motivos pelos quais, né, os historiadores apontam a separação do reino de Israel foi justamente o fato de Efraim perder essa região aqui de Efraim, cuja capital vai ser depois, mais tarde, a capital Samaria, né, que vai dar origem ao Reino do Norte, perder a sua proeminência no reino. Você sabe que dessa região você vai ter Gideão, que é da tribo de Manassés, dessa região você vai ter Saul, que é da tribo de Benjamim, que é bem pertinho aqui, que está aqui praticamente aqui ao lado, né, dessa região. Então eles vão ter uma proeminência cada vez maior. Mas quando a sucessão de Davi, quando Davi começa a reinar e depois, mais tarde, seu filho Salomão e o filho dele vai trazer ali a divisão, né, do reino de Israel, vai haver uma celeuma entre os reinos do norte e o reino do sul. E um dos motivos pelos quais o reino do norte não vai aceitar o governo, né, vindo da casa de Davi é justamente porque eles vão perder ali a autoridade deles, eles vão perder a proeminência, né? Então essa tribo de Efraim vai ser uma tribo mais tarde muito poderosa, da configuração ali das 12 tribos que saem do Egito. Então, agora vamos para o 1.1. 1.1. Josué, um homem obediente. Um homem obediente. Josué tinha uma grande admiração por seu líder Moisés, sendo designado seu sucessor, segundo a vontade de Deus. Josué 1:1. E aqui é interessante também, a gente pode ler Josué capítulo 1, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Era um assistente, então, presente, que não se afastava da tenda. Isso está em Êxodo, capítulo de número. Vamos dar uma olhadinha? Livro de Êxodo, capítulo de número 33, versículo de número 11. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornou-o a Israel, mas o seu servidor, seu servo, aquele que estava com ele, Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda, ou seja, estava sempre presente. Com certeza essa dedicação tornou-o capaz de suceder a Moisés e liderar o Israel até a terra prometida. Apesar das muitas adversidades no caminho pelo deserto, Josué cumpriu a sua missão até o fim, entrando com o povo de Israel na terra que Deus lhe havia prometido. Então, quais são aqui, que a gente pode citar, as características, né, necessárias, ou as características de Josué? Bom, em primeiro lugar, né, que eu acho interessante, obediência. Acho que essa característica é fundamental. E é difícil hoje a gente encontrar pessoas que obedeçam, que sejam obedientes. É muito difícil você encontrar alguém obediente. A Bíblia diz que obedecer é melhor que sacrificar. Os textos sagrados, os profetas, sobretudo os profetas menores, vão chamar a atenção para que o Senhor, durante o período ali da divisão dos reinos, principalmente chamando a atenção do Reino do Norte, vai dizer que está cansado dos seus sacrifícios, está cansado das suas ofertas, porque sacrifícios, né, são apenas rituais, mas Deus quer o coração. Sacrifício Deus não quer. Ele quer o quê? Misericórdia e não sacrifício. Muita gente quer sacrificar, mas não quer obedecer. Como é difícil hoje você encontrar pessoas que obedeçam. E é por isso que nós vivemos hoje uma crise de liderança. Por quê? Porque nós não encontramos pessoas que queiram obedecer. Aliás, eu tenho um material, um e-book, que fala sobre isso, dizendo sobre o espírito da desobediência. Pega o texto ali do apóstolo Paulo, quando ele comenta sobre isso, falando que nos últimos dias surgirão homens amantes de si mesmo, né? O espírito do anticristo.
é o espírito da desobediência. As pessoas não gostam de obedecer. E, infelizmente, a nossa liderança é prejudicada quando a gente, infelizmente, passa por essa situação. Qual situação? A situação de não encontrar pessoas com as quais a gente possa contar na nossa tarefa, na nossa chamada. Por isso, a obediência ela é fundamental. É preciso que haja obediência, é preciso que haja pessoas que tenham essa característica que Josué tem. Então, primeiro ponto, obediência. Número 2, estar sempre perto. Acho que é muito importante isso também. Sempre perto. Nós vimos que ele estava sempre na arca lá, na tenda lá da presença de Deus por perto. Precisou, ele estava perto. Chamou, ele estava perto. Isso é fundamental. Não, você não pode se tornar um líder se você não estiver perto. Não tem como você se tornar um líder na sua casa. Você tem que estar perto. Você tem que se aproximar, porque é no contato, é o estar junto é que você começa a aprender. Isso é fundamental. Quando a gente pega aquele texto que fala sobre ensinar o filho, né? Ensina o filho, uma menina, o caminho que deve andar, é no caminho, ou seja, enquanto você caminha, você ensina. Isso chama-se discipulado, né? Você só discipula quem está perto. Então, muitas das vezes, o problema da liderança é, número 1, obediência, número 2, pessoas que não ficam perto de você, que não chegam perto. Eles veem o líder e isolam o líder. Deixam que o líder fique ali isolado, o líder fica sozinho. Quantas vezes o líder se sente cansado porque ele está estafado, porque ninguém chega perto. As pessoas até dizem, o líder está sozinho, o líder é sobrecarregado, o líder não está podendo estar com a gente, ele está fazendo tudo. A gente viu até na lição passada a gente até falou aqui sobre isso, sobre não ouvir, que o líder quer fazer tudo sozinho, que não foi o caso de Moisés, que a gente estudou. Ali Moisés ouviu o seu sogro, mas infelizmente tem líderes que não ouvem. Mas geralmente os liderados ficam de fora, olhando, só observando. Coitado do pastor, está sozinho. Coitado do líder, está sozinho. Coitado da fulana, está sozinha. Mas você não chega junto. Não tem como você se tornar líder se você não estiver perto de um líder, se você não andar com ele, se você não compartilhar com ele. Por isso, o apóstolo Paulo fala, né, a Timóteo dizendo, sofre, pois, comigo as aflições. Ou seja, o que é sofrer com ele? Era andar com ele, era estar com ele nas suas angústias, nas suas prisões, nas suas tempestades, nas suas dúvidas, nas suas crises. Você precisa estar perto do líder. Então, primeira característica, obediência. Segunda característica, estava sempre perto, né? Porque senão você não poderia liderar. E aí eu botar aqui então o resultado disso, né? É que você não pode liderar de longe. Você não pode liderar de longe. E você não pode formar um líder também de longe. Você tem que estar perto, você tem que estar com ele, você tem que ter contato. E essa é uma das características aqui, né, fundamentais, porque o Josué estava sempre, sempre, sempre perto. 1.1, Moisés, o grande líder. Na verdade, é 1.2. 1.2, Moisés, o grande líder. Josué, né, na verdade, né? Moisés, um grande líder. Bom, um bom líder deve preparar sucessores para ocupar seu lugar quando for a hora. Moisés foi o grande legislador de Israel, deixando um legado rico para aqueles que caminham com ele. Durante seus primeiros 40 anos, Moisés foi instruído no Egito, Atos 7, 22. Então passou os próximos 40 anos como estrangeiro na terra de Midian, Atos 7, 29 e 30. Já vimos isso. Até o dia que o Senhor o chamou para libertar o seu povo, Atos 7, 30. Por fim, durante mais de 40 anos, Moisés conduziu o povo no deserto em direção à terra prometida. Então, qual é o ponto aqui importante, né, desse Josué, o grande líder? Fazer sucessor. Acho que é o primeiro ponto que a gente pode botar aqui, sucessor. Aquele que vem depois, né? E a questão é, será que temos nos preocupado? Eu falei da questão da liderança. Estamos vivendo a crise de liderança porque faltam pessoas obedientes, faltam pessoas que estejam por perto. Mas, por outro lado, nós temos líderes preocupados com essa sucessão, porque muitas das vezes esses líderes estão mais preocupados em não perder o cargo. Então ele tem medo da liderança nova que vai chegando. Moisés não teve esse medo. Moisés estava ali para treinar, ele treinou a todos, todos estavam perto, tanto Josué quanto Caleb, foram treinados por ele. Embora até mesmo ele não tenha sido escolhido por Josué, por Moisés, mas ele estava ali perto, ele deu oportunidade, ele chamou Josué para trabalhar ali, para ser guerreiro,
Quando Josué depois entra na batalha, naquela peleja em que Moisés foi preciso que fosse seguro, né, com as suas mãos para poder ter a vitória contra o reino, que se eu não me engano eram os amalequitas, você pode até me lembrar aí, comentar aí, comente se eu realmente estou correto, que foram na guerra contra os amalequitas, e que Josué surge agora para poder liderar. Ele não teve medo. Então é importante fazer um sucessor, é importante preparar. Um bom líder é aquele que está preocupado com o que vai acontecer depois que ele for embora. Não é um mau líder, um péssimo líder é aquele que centraliza tudo e acha que tudo vai ser resolvido através dele e que depois que ele não estiver mais ali, ó, ele não quer nem saber, ou seja, ele quer gerar uma dependência. O bom líder, ele não tem essa preocupação, ele não quer que as pessoas sejam dependentes dela, porque ele está ali para servir. A preocupação dele é quem, né, vai estar ali depois dele. Então, Moisés é um grande líder, por quê? Porque ele consegue fazer um sucessor que vai ser Josué. Ele consegue formar, ele consegue treinar. Agora, temos uma questão importante, é que Moisés não chamou, né? Não foi Moisés que vai escolher a Josué. Na verdade, ele vai procurar por essa liderança, ele vai orar ao Senhor e perguntar ao Senhor quem seria o líder. Olha só o que diz Números 27:15. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Então ele está pedindo a Deus que escolha. Não foi ele necessariamente quem o escolheu. Que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que o faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Eu acho interessante isso porque não há um favorecimento, né, de Moisés achar assim, não, esse é meu escolhido, esse anda sempre comigo, esse está sempre do meu lado, eu vou colocar ele no meu lugar. Não, ele pergunta a Deus. Olha que interessante. Ele consulta ao Senhor. Senhor, quem é que eu vou colocar? É ele mesmo, como se fosse uma confirmação. E aí, então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Transferência de autoridade. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe os mandamentos do Senhor. Eu vou falar disso depois mais tarde, então a gente vai voltar aqui, né? Moisés, um grande líder. Primeiro, porque ele soube fazer um sucessor. Como que ele faz esse sucessor? Ele ora pedindo uma direção. Depois, ele escuta, ou seja, o que Deus fala, a sua direção de Deus, e ele executa, ele não segura, ele executa, ele transfere a autoridade, transfere a sua unção sobre ele. Por isso que Moisés é um grande líder. Tá gostando? Deixa o like e dá o glória. Se você está querendo aí, ó, também pode fazer com a gente o curso de professores de escola bíblica dominical. Aí, ó, curso de professores. Está vendo aí na tela? Aqui tá embaixo está o link, você vai entrar, você vai aprender muito com a gente. Olha, módulo 1, conhecendo a escola bíblica dominical, organização da escola bíblica dominical, pedagogia bíblica, prática do professor, bônus. Você vai ter aqui também como fazer o seu plano de aula, tá? Nós temos outros cursos também na Hotmart. Aqui você tem introdução a Ezequiel, Apocalipse revelado, curso para superintendente. Você que é superintendente não pode deixar de fazer o curso com a gente. Vem estudar com a gente, ó. Você tem que saber o que é uma escola bíblica dominical, como se faz uma escola bíblica dominical. No curso de superintendente eu falo, a figura do superintendente, planejamento, organização, execução e a importância de delegar. É importante você fazer esse curso aí com a gente, tá? Que vai crescer muito. O link está aqui embaixo. Você vai poder ser abençoado aí fazendo esse curso e vai estar ajudando a gente também. Vamos para o tópico 1.3, o valor do discipulado. O valor do discipulado. Josué foi o resultado de um discipulado eficaz. Ao ser convocado por Moisés, comissionado pelo Senhor, ele aceitou o desafio, liderar um povo numeroso, conquistar a terra prometida e enfrentar inimigos poderosos. Além de fiel a Moisés, Josué era fiel a Deus, o que fica claro quando ele exorta o povo. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O valor do discipulado. Qual é o valor, né, do discipulado, irmãos? Opa, peraí. Deixa eu usar na minha mão que é melhor. Qual é o valor, né,
do discipulado. É caríssimo. Para você discipular, você tem que ter tempo. Um bom discipulado precisa de tempo, você precisa de tempo, você tem que andar com a pessoa. E Josué andava, Josué estava junto. A Bíblia diz que ele não se apartava, né? Não se apartava da tenda da congregação, que era a tenda que manifestava-se a presença de Deus. Josué, de certa forma, entendia que ele precisava estar na presença de Deus e na presença do seu líder. Então, discipulado tem que ter tempo. Discipulado, qual o preço? O tempo, né? Esforço. E, por último, dedicação. Tudo isso, né, foi importante. Moisés dedicou o seu tempo. Moisés dedicou o seu esforço. E Moisés dedicou colocou ali a sua dedicação em prol de poder formar o homem que iria mais para frente. E detalhe importante é que Moisés não sabia ainda que ele não iria entrar na terra. Ele só vai ficar sabendo isso no final da sua vida. Então, mas mesmo assim, ele estava preocupado. Ele sabia que ele não era eterno. Então, os líderes hoje precisam ter essa visão, os pastores precisam ter essa visão. Você que é professor precisa ter essa visão. Um bom líder é aquele que faz um novo líder. E isso é importante a gente fazer discipulado. Talvez esse seja o problema das Assembleias de Deus, das nossas igrejas. Nós não estamos mais fazendo discipulado. A gente está mergulhando o povo. Tem gente que mergulha o povo, dá tibum, pega a criança, adolescente, 10, 11, 12, 13, 14, cada vez mais novos, e às vezes batizando apenas filhos de crente. Não tem nada contra batizar filhos de crente, é importante também batizar, mas cadê os novos crentes? Cadê realmente as conversões? Cadê o discipulado, né? E antigamente a gente tinha aqueles cursos aí, não sei se na sua igreja tinha curso de discipulado para a gente formar, levava assim, você não podia batizar de qualquer maneira. Hoje, e até mesmo é ruim um pouco isso, porque na Bíblia não diz que você tem quanto tempo você tem que também levar para batizar, né? O eunuco de Candance foi batizado por Filipe assim que ouviu a palavra. Então, cada caso é um caso. Mas hoje nem tempo tem, nem um ensino que eu acho que é fundamental que não tem. Não é questão do tempo, mas do ensino. Então, tem tempo, tem esforço e tem dedicação. Agora, qual é a característica também? Isso aqui é do discipulador, né? Do discipulador. E do discípulo. O que ele precisa? Quais são as características aí do discipulado, né? Ou do discípulo? Primeiro, aí eu pego o que Josué era. Josué era o quê? Temente a Deus, procura o homem porque nele há o Espírito. Foi o que Deus falou para Moisés. Chama Josué, filho de Num, porque sobre ele há o meu Espírito. Aleluia. Temente a Deus, ok? O que mais? Ele tem que estar pronto. Não existe esse negócio de, não, vou me preparar. Um dia, Deus, não. Primeiro você se prepara. Por isso que eu falo aqui dos cursos, né? Primeiro você se prepara, depois Deus te chama. Primeiro você se prepara, depois Deus te chama. Primeiro você estuda, depois Deus te usa. Tem gente que quer falar sem estudar. Estar preparado. Tá gostando? Estar preparado. E o último ponto também é o quê? Ser obediente. Porque se você não for obediente, o discípulo não for obediente, ele não é discípulo. Ele é qualquer coisa, só não é discípulo. Vamos seguindo que tem muita coisa boa. 2, dispõe-te, levanta-te agora, que é o tema aí do tópico 2. Vamos lá. Dispõe-te, levanta-te agora. Deus disse a Josué, dispõe-te, levanta-te, pois o meu servo Moisés está morto. 1.2, né? Dispõe-te agora, ou seja, levanta-te. Dispõe-te agora da ideia de levantar-se o mais rápido possível, fazer com que seja colocado em prática uma determinada ordem. Ele deveria passar a funcionar como o novo líder do povo de Israel, preparar-se para guiá-los, atravessar o Rio Jordão, chegar a Jericó e enfrentar fortalezas e gigantes até conquistar a terra prometida. Então, o que eu chamo aqui no tópico 2, eu acho que o ponto importante é estar preparado. Estar preparado. Eu e você precisamos estar preparados. Vou escrever melhor esse preparado, não gostei. Estar preparado. Preparado para quê? Estar preparado para a obra do mestre. Ok? E quais são, então, pontos importantes? Agora, como que eu posso estar preparado? Vou só botar a referência. Josué 1:9, forte e corajoso. FC, para a gente, né? Seja forte e corajoso. Ok? 1 Samuel, só a referência desse capítulo, desse tópico. 15:22. É melhor obedecer do que sacrificar. Outra referência, João 14:15. O que está em João 14:15? Aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos. Atos 5:29.
que tem Atos 5:29? Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Eita, tá forte o negócio. Tem mais, tem mais, tem mais. Aqui no canal você vai ter Bíblia. Deuteronômio 5:33. É assim que eu faço meu esboço, gente. Andarás em todo o caminho que te ordenou o Senhor para fazer cumprir. E Lucas 11, versículo 18. Printa a tela para você não perder nada, hein? Printa a tela para você não perder nada. E Lucas está estranho? Deixa eu ver. Lucas 11:18. Deixa eu ver. Lucas 11:18. Bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Olha aí, ó, já fiz aqui um esquema, hein? Olha só, isso aqui já dá para você dar aula até o galo cantar. Olha aí, ó. Você vai dar aula, muita aula, irmão. Olha que benção aí. Já está com tudo prontinho, tudo certinho. Não, assim fica ruim. Eita. Tá com tudo certinho aí o seu esquema. Esse é o tópico 2, tá bom? Esteja preparado. Muito bem. Vamos lá, 2.1. A ordem foi cumprida. Cadê? A ordem foi cumprida. Josué se reuniu com os líderes do povo e pediu a eles que alertassem os israelitas para juntar alimentos, porque dentro de 3 dias eles partiriam e atravessariam o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor jurou que daria aos seus pais. O povo de Israel respondeu favoravelmente, dizendo que faria tudo o que Josué mandou e iriam para onde ele quisesse, onde ele estava ordenando. E aqui é interessante, a ordem foi cumprida, mas eu tenho uma visão assim um pouquinho diferente dessa ideia, porque será que todos obedeceram mesmo? Eu fico com essa dúvida. Será que todos mesmo obedeceram a Moisés, a liderança de Josué? Eu acredito que não. Sabe por que eu acho que nem todos obedeceram? Porque o texto de Josué, capítulo 1, versículo 18, diz assim. Vamos lá para a Bíblia. Josué 1, a gente começa no 17. E como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Quem está falando aqui são os maiorais, são os príncipes. Josué, quando recebeu a comissão, ele não falou com todo mundo, ele chamou os príncipes ali e começou a dar as ordens. Então, se os príncipes estão falando que qualquer homem ou todo homem que se levantar contra Josué morreria, é porque com certeza havia essa possibilidade. E de fato, Josué vai encontrar dificuldade na sua tarefa, no cumprimento da sua tarefa. Por exemplo, ele não vai ser obedecido. Ele foi desobedecido na batalha contra Jericó. Tá lembrado? Que na batalha para Jericó, Deus falou para Josué, ninguém pode pegar nada. Lembra? Agora, observe o que aconteceu. Né? Ele transmitiu essa ordem, mas houve pessoas que pegaram. Teve um homem que pegou capa, pegou despojo. E o que aconteceu? Deus se irou com eles, porque eles foram desobedecidos. Isso quer dizer que nem todos estavam contentes com a liderança de Josué, não. Nem todos estavam contentes. E o que a gente aprende? Que nem todo mundo vai ficar feliz quando você for empossado. Nem todo mundo vai torcer por você. Não se engane. Quando Deus te levantar, quando Deus te chamar, quando Deus te trouxer para um outro ambiente espiritual, para um outro momento espiritual, para um mover de Deus contigo, você com certeza pode ter certeza que alguns vão ficar descontentes. Aconteceu isso em Números, capítulo 12, versículo 1 e 2. Miriam não aceitou a liderança de Moisés. Sabe por que ela não aceitou? Primeiro motivo, a mulher de Moisés, que era negra, racismo. Mas por trás, né, na verdade, o racismo não foi usado, falando só isso, não, só por causa do racismo. Não. Tem racismo também, o fato da mulher de Moisés ser negra como Zípora é um problema, tanto é assim que a praga que Deus joga sobre Miriam, ela ficar completamente branca. Então olha só, a mulher era negra, ela reclamou de ser negra, é como se Deus falasse assim, tu quer ser branca, né? Você acha que só branco vai ser salvo? Vai ficar branca, mas branca como lepra, ela ficou leprosa. Mas por trás disso também, ou junto com isso também, existia a ideia de que Miriam se achava mais antiga que Moisés. Afinal de contas, foi ela que salvou a vida de Moisés. Quando a sua mãe, Joquebede, foi ali, mandou que ela fosse acompanhar no rio Nilo. E ela acompanhou, e isso salvou a vida de Moisés. Isso vai fazer com que ela se levante contra, né, a liderança ali de
de Moisés. Um outro exemplo também de pessoas que não ficam felizes, 1 Samuel 15, versículo 23, né? Você tem aí Saul. Saul também é um homem que não estava feliz com a liderança que estava se levantando, né? Outra pessoa que não fica feliz, rebelde à liderança, 2 Samuel, nós temos o capítulo 15, versículo 23. Quem é quem? Quem? Absalão. Absalão também era rebelde, não aceitou a divisão. Olha como é que a gente tem aqui, ó. Olha como é que a gente tem e se rebelando. 1 Reis 12, 1, 19. Ou seja, nem todo mundo vai ficar feliz, nem todo mundo vai ficar alegre, nem todo mundo vai obedecer quando o Espírito de Deus estiver sobre você. Mas não tenha medo. E é por isso que Deus vai falar para Josué, dizendo: não tenha medo. Esforça-te, tem bom ânimo, eu farei você entrar nessa terra, eu farei você vencer, eu estarei contigo. Então vamos escrever, o que eu vou escrever agora aqui? Vamos botar aqui: nem todos ficarão felizes com a sua chamada. Não importa, esforça-te. Aleluia, Deus é contigo. Amém? Deus é contigo. Vamos seguindo, tem muita coisa boa. 2.2. A responsabilidade de substituir Moisés. Josué se reuniu com os líderes do povo e pediu a eles que alertassem os israelitas para juntar alimentos, porque dentro de 3... Opa, isso já foi. Josué foi escolhido para auxiliar Moisés ainda jovem, e isso lhe deu a oportunidade de aprender e crescer como servo de Deus. Josué tinha a reverência, a autoridade que havia sobre a vida de Moisés, com quem Deus falava face a face. Josué, por sua vez, recebeu uma ordenança que envolvia coragem e fé. Esforça-te e tem bom ânimo. A substituição dele, né? Em primeiro ponto que a gente pode pensar sobre essa responsabilidade em substituir, né? Como é que a gente pode pensar sobre isso, né? Primeira coisa, né? A escolha. A escolha, vou botar aqui, vou botar em vermelho. Escolha divina. É Deus quem escolhe. É Ele quem chama. Toma Josué, filho de Num. Aqui, ó, a gente tem o texto, né? A escolha é Deus que escolhe. 2, preparação. Preparação, né? Ele era auxiliar de Moisés. Ele estava com Moisés. Qual é o texto que a gente tem aqui? Êxodo 24. Êxodo 24, 13. Né? A preparação prévia. Ele aprendeu, isso é importante, a preparação se dá no serviço. Ele aprendeu servindo. Estava ali, servindo, estava olhando. Tem gente que não aprende nada, né? Nem olhando. Tem que ficar perto, tem que ficar vendo, Número 3, importante também. Peraí. Importante, deixa eu falar aqui mais uma coisa importante. Número 3. O que é o número 3? Transferência pública. A transferência da liderança não pode ser no privado. Não, vou chamar você aqui, vou ungir você aqui, agora você vai ser líder. Não. Chama na frente do povo, coloca as mãos sobre ele. Moisés impõe as mãos diante do povo, autoridade reconhecida. O Espírito estava sobre Moisés, foi transferido para ele, aonde? No público. Eita, olha só, olha o que Deus vai te dizer agora aqui, ó. Olha o que Deus vai te fazer aqui, ó. Deus chama no privado, mas a unção vem no público. Eita, ok? A unção é no público. Deus chama no privado. Vem cá, meu filho. Mas na hora de você ser consagrado, tem que ser no público. Deixa eu arrumar aqui um espaço aqui. Tá ficando apertado o meu quadro. 3. O que é tão? 3 já foi. E o 4, né? Continuidade com identidade. Josué, continuidade com identidade. Mesmo Deus, como fui com Moisés, serei contigo. Mesmo Deus, mas missão diferente. Eita, olha que lindo, ó. Olha que lindo. Minha caneta até desligou. Olha que lindo, ó. Mesmo Deus, como fui com Moisés, né? Como fui com Moisés, serei contigo. Josué 1:5. Mas missão diferente. Você vai levar o povo, colocar na terra. Não vai ser Moisés. E aí fala assim pra gente, né? Importante, da responsabilidade. Estou falando da responsabilidade de substituir. Você é você. Deus era o mesmo Deus. Ele está dizendo, olha, você não precisa imitar ninguém.
Isso, eita, estilo próprio. Tem gente que pensa que para ser líder tem que imitar o líder, aquele que é o seu líder, né? Ele fica imitando, fala igual, conheço um irmão que fala igualzinho o líder, fala igualzinho o líder, prega igualzinho o líder. Ai, meu Deus do céu, não, meu filho, seja você mesmo, você tem um estilo próprio. Ele falou assim, olha, Josué, não fica querendo imitar Moisés, não, você é você, Moisés é Moisés, acabou. Faz a sua obra, Deus, eu sou contigo, mas fica ligado aí, não para de imitar os outros. Tem mais coisa, tem mais coisa, tem mais coisa. Tem mais coisa que eu quero falar aqui para você aqui, ó. Tem muita coisa boa, tem muita coisa boa. Aqui é para crescer. Aqui é canal é para quem gosta de crescer, gosta de estudar a Bíblia, gosta de conhecimento, gosta de conhecimento. Vai, printa a tela, fica comigo aí que tem muita coisa. E finalmente, né, a gente pode dizer o quê? Deus não usa cópia. Comente. Agora é para você comentar, hein? Vou até botar uma caneta diferente aqui. E depois que eu comprei esse brinquedinho aqui, irmão, é a melhor coisa que eu tenho na minha vida. É esse brinquedinho para eu poder brincar aqui com vocês aqui. Aqui, ó. Comente. Deus não usa cópias. Deus não usa cópias. Seja você. Então, pessoal, nesse 2.3 a gente vai descatacar as principais características, né? Coragem, que não é a ausência de medo, não, pelo contrário, você pode ter medo, mas tem que seguir em frente. Também, na verdade, coragem é ação. A segunda característica que a gente tem aqui, que o autor chama para a gente, é o esforço. Né? Ou seja, esforçar, é fazer. Né? O esforço pode ser físico, emocional e espiritual. Muito bem, muito bem, muito bem. Esforço também é abrir mão, né? Abrir mão de muitas coisas. Você vai ter que deixar muitas coisas para você poder seguir, para você poder fazer, né? Também, além de abrir mão de muitas coisas, é movimento contínuo, né? Então você está sempre se esforçando, sempre se esforçando. Essa é a característica aí. Josué é coragem, esforço e o último ponto, perseverança. Né? Repare que as palavras são tiradas, né? Que eu no esboço aqui, ó, é do próprio tema: coragem, esforço e perseverança. E aí eu vou colocar aqui embaixo dizendo o quê? Foco. Você tem que ter foco naquilo que você quer. Resiliência, a capacidade de não desistir, a capacidade de se conformar, se tomar outra forma e seguir à frente, não quebrar, né? Não se destruir, mas continuar a si mesmo, né? Resiliência e também a fidelidade a longo prazo. Fidelidade a longo prazo. Fidelidade, ok? Então, esse aqui é o tópico 2.3. Eu quero falar aqui para vocês do nosso e-book, tá? O e-book da semana passada, o tema foi Jetro, a gente falou sobre Jetro, o sábio conselheiro africano. Toda semana a gente lança um e-book. Olha só, estou mostrando para vocês o e-book, só para você que não comprou. Olha só quanta coisa boa, olha quanto conteúdo, olha quanto conteúdo, olha quanto conteúdo, olha quanto saber. Ih, olha aí, ó. Não, 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 não. É só para você ver quanto conteúdo tem pela Hotmart, o link está aqui embaixo. Você não comprou o seu, você compra, porque a gente vai fazer 12 e-books, aliás, 13 e-books, cada um desses personagens para a gente conhecer mais e mais, tá? Eu quero que você tenha esse e-book e você vai estar nos ajudando. Agora, dessa semana, no link desse vídeo tem o e-book dessa semana, de hoje, sobre Josué. Também não pode perder, ele está imperdível. O e-book dessa semana você baixa também aqui pela Hotmart, ok? Vai ser bênção aí para a sua vida, vai estar ajudando R$14,99. Gente, olha aqui, ó, você não pode perder, né? Você que não comprou, só para você ver o que você perdeu. Não vou comprar não. Compra. Vai estar ajudando o canal e vai estar também crescendo espiritualmente, crescendo também em Deus. Bom, vamos lá então agora para o tópico de número 3. No tópico de número 3 fala que a obediência leva ao êxito. E eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com vocês, vou fazer um acróstico. Obediência. Vou fazer só um acróstico para cada palavra dessa. Eu vou colocar algo. Quero ver se vocês estão conectados mesmo comigo na lição. B, bênção. Aí. E, espírito. D, Deus. I, igreja. Igreja. Olha aí, ó. Tô sem. Evangélico. Evangélico. N. Nação Santa, Madre, nação.
É C, 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 Cristo. Letra I, igreja. E A, de amor. E ó, vou botar obediência mesmo, tá? Porque eu tô meio sem inspiração hoje. Obediência mesmo. Vamos pro tópico 3, 3.1, prosperar no teu caminho. Prosperar no teu caminho. Vamos lá, o que ele está dizendo aqui? Está narrando as conquistas do povo de Israel. O mérito de Josué estava principalmente em sua obediência e temor a Deus. Moisés havia colocado nas suas mãos em Josué, e ele ficou cheio do espírito de sabedoria. E o Senhor fez maravilhas por intermédio de seu fiel servo, como a passagem pelo Jordão em terra seca. Josué 3,17. A conquista de Jericó de maneira extraordinária, com buzinas e gritos. Josué 6. A vitória sobre os 5 reis em Gibeão, e a chuva de grandes pedras de Saraiva em Azeca, o sol e a lua detidos, o sol de Gibeão e a lua no vale de Aljalon. Foram as vitórias, né, que Deus deu a Josué. Agora, como que a gente pode fazer? Qual é o esquema que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou fazer aqui a estratégia divina, né? A estratégia divina. Primeiro, eu acho que a gente vai chamar aqui, estratégia divina. Por quê? Porque cada uma dessas vitórias foi Deus que disse. Como Josué, a tática militar era absurda. Marchar em volta da cidade por 7 dias e tocar as trombetas. Mas eles foram obedientes. Então, olha só que interessante. Estratégia, obediência, porque se ele não obedece, ele não recebe a vitória, né? Então, isso foi importante. Olha só, outro ponto para a gente destacar, aprendizado. Qual o aprendizado que a gente tem aqui? Ó? Josué 8. O que aconteceu? Depois da batalha, né, de Jericó, alguém pegou ali, né, a primeira tentativa, porque eles estavam com pecado, porque haviam pego despojo, e quando foram enfrentar a cidade de Ai, o que aconteceu lá na cidade de Ai? Eles foram derrotados. Então a primeira tentativa falhou devido ao pecado de Acã. Olha aí, ó, como é que a gente aprende. Eles aprenderam aí, aprenderam, por causa que a desobediência, olha aí, ó, a desobediência trazendo problemas aí, ok? Isso é importante. Agora tem mais coisas para a gente trazer aí, tem mais coisas para trazer. Ajuda, pedido de ajuda. Tá onde isso? Josué 10, na batalha de Gibeon. Depois você lê, porque a gente não está sem tempo aqui. Mas Josué honrou sua aliança com os gibeonitas, mesmo eles tendo enganado. Isso foi um exemplo de uma obediência no combate. Ele atendeu ao chamado e Deus lutou por ele, parando o sol e a lua. Vitória esmagadora sobre os 5 reis, foi o final dessa história toda, né? A obediência em honrar compromissos ativa o poder sobrenatural de Deus. Então tem muita coisa aqui, como é que Deus fez, né, que o Josué prosperasse em seu caminho, né? Como é que ele foi tão vitorioso naquilo que ele estava fazendo, né? E a vitória está justamente em quê? Em Josué 1:8, né? Quando ele diz, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, a obediência traz a vitória. 3.2, Deus confirma o seu projeto. Vamos lá. 3.2, Deus confirma o seu projeto. O líder cristão deve andar sob a orientação do Espírito Santo a cada etapa em sua caminhada ministerial, para ter certeza de estar seguindo na direção da vontade de Deus e não seguindo sua própria vontade, como aconteceu com Josué. Diante das incertezas, devemos pedir em oração confirmação do Senhor para saber qual o caminho. Diante das incertezas, devemos pedir em oração a confirmação do Senhor. Então, olha só como é que é interessante. Vamos lá, então, o que a gente vai botar aqui no nosso resumo, né? Primeiro ponto que eu acho interessante, algumas referências para você estudar, para a gente estudar, Josué 9:14. Não consultaram ao Senhor. Outra referência é Salmo 32:8. Instrui-te no caminho. Outra referência também que a gente pode usar é Tiago 1:5. Né? Se falta sabedoria, peça a Deus. Outra referência é João 16:13. O Espírito guiará em toda a verdade. E Provérbios 3:5-6. Não estimes tua própria sabedoria, porque ele endireitará a sua vereda. Então, Deus confirma o seu projeto se você se submeter a Deus. O fato de você ser um líder não quer dizer que você não possa fazer
consultas ao Senhor, fazer as coisas da sua cabeça. Não, negativo. Você tem que estar debaixo da direção de Deus. Porque senão nós temos dois caminhos distintos, né? Nós temos aqui, vou pintar de vermelho, um líder autossuficiente, confia em si, decide sozinho. Agora, do outro lado, nós temos um líder dependente, confia em Deus, consulta ao Senhor. Qual líder você quer ser? Qual líder nós queremos ser? O do sucesso ou do fracasso? O líder autossuficiente confia em si mesmo, decide sozinho, e o resultado é o fracasso. O líder dependente de Deus, confia em Deus, consulta o Senhor e o resultado é o sucesso. Líder que se submete a Deus é um líder que tem uma liderança abençoada. E aí eu deixo para finalizar Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E agora chegou a hora dos nossos comentários. Vamos ver agora quem mandou um comentário aí. Meu Deus do céu, quem mandou aqui o comentário? Gente, antes do comentário, deixa eu falar para vocês, os vídeos especiais que a gente tem aqui, por exemplo, do Getro, Conselho de Getro, tem um vídeo especial e tem uma quiz EBD que eu botei, né? Como eu falei no começo, né? Tem um quiz EBD, você bota para os seus alunos, manda para os seus alunos, manda eles fazerem, depois você corrige em sala de aula, tá? Mas deixa eu ver aqui os comentários aí, quem mandou, vamos ver quantas vezes a gente vai trocar o seninho. É só você dizer a palavra-chave. A palavra-chave, para que eu possa ler aqui, é manda. Deixa eu ver quem mandou. Paz do Senhor, manda um alô para D. Madureira Tinguá. Quem é? O Solo Oliveira. Bom, tá mandado. Marcos Antunes, manda um alô aí, pastor. Rio Verde, Pantanal. Maravilha. Muito obrigado. Áurea Leal, deve ser Áurea Leal aqui, vocês estão vendo aí, Áurea Leal. Manda um CLO para Volta Redonda, deve ser a página, não sei. Bom, Odaviano, meu Deus, cada nome difícil, quebra a língua para me deixar passar vergonha aqui no débito, no crédito. Odaviana de Andrade, paz do Senhor, pastor Júlio, manda um alô aqui para os irmãos de AD Madureira em Morinhos, Goiânia. Gesserli Carvalho diz assim, paz do Senhor Jesus, sou a missionária Gesserli Carvalho, estamos animados para mais um ensino, congregação Muro de Fogo, Assembleia de Deus Madureira, manda a nós a paz do Senhor, tá mandado. Alexandre e família, diz a paz do Senhor, essa foto do Getro ficou parecida, não, esse aqui não tem nenhum manda, ele falou, ficou parecida com o ancestral do pastor Júlio, essa IA não é mole não, kkkk, parabéns, excelente exposição, obrigado, manda um alô para a Assembleia de Deus Ourios, tá aí, Eliezer Gonçalves falou depois, manda um abraço para Goiânia. E também tem mais, Vando e Santos, a paz do seu pastor Júlio, aqui é o professor EBD, irmão Santos, manda um alô para ADTAG Vicente Pires, Rua 7 em Brasília, endereço completo. Manda um abraço para nós, nossos pastores são pastor Wellington e pastora Miriam, e para nossa superintendente e para nosso superintendente José Carlos e todos os alunos da EBD. Pastor Júlio César, o Senhor é uma bênção em nosso ministério, Deus abençoe. E ele está aí de novo, Gildásio Santos, a paz do Senhor a todos os seguidores do canal Boa Semente. Pastor Júlio César, manda um alô para Debrais, Jardim das Bandeiras, Osasco, Grupo do Homem Valente de Davi, pastor Ricardo e pastor Elisângela, aula maravilhosa, estamos juntos, Deus abençoe. Tem mais. Silvia Gabriel, manda um alô para o Ministério Madureira, ela é membro, quando o membro fala, YouTube para. Ministério de Madureira em Acari, Rio Grande do Norte. É isso mesmo? Ligadinhos, lição abençoada. Que agora foi Joniel Gonçalves. Pastor, manda um alô para D. Madureira, Jardim Paulista, Taubaté, São Paulo. Pastor Marcelo, Classe de Davi, Reobote, Valente de Davi, Estrela de Davi, os Levitas e Crescendo em Cristo. Botou todo mundo no pacote. Escola Dominical abençoada. E teve a Odete, a irmã Odete, aluna número 1, membro do canal. Aí, quando ela fala, ela já é membro tanto tempo que o escudo dela é roxo. Olha aí, ela falou, manda um alô. Pronto, ela só falou isso, mas está falado aí, Agora vamos ver se tem alguém aí que mandou um valeu demais. Eita, gente, acabou o valeu demais, não tem ninguém com valeu demais.
Meu pai do céu, ninguém mandou um valeu demais. O sininho nunca mais tocou. A fonte secou. Não tem mais valeu demais. Ninguém mandou mais valeu demais. Cadê um valeu demais? Assim eu fico triste, assim eu vou chorar. Sniff, sniff, fiquei pobre. Um valeu demais, acabou. Não tem mais valeu demais. Acabou, valeu demais. Pastor Júlio, a fonte secou. Vou orar para Deus te abençoar. Aí, ó, para você começar a dar valeu demais pra gente. Aí, Deus abençoe. Não tem valeu demais. Não tem valeu demais. Aí o pastor Júlio fica como? O pastor Júlio fica triste, né? Aí ele fica triste. Cadê? Aí ele... Não, peraí. Tá triste, não tá alegre. Aí ele fica triste. Aí o pastor Júlio fica triste. Não tem valeu demais. Ele fica triste aí, tá vendo? Tá triste. Tá tristinho por quê, pastor Júlio? Porque não teve um valeu demais. Aí ele fica triste, chora e tudo. Eita, Deus abençoe, irmão. Vamos lá, irmão. 3.3, para de conversa fiada. Submeta-se a Deus. 3.3, submeta-se a Deus. Isso é importantíssimo, irmão. A gente está submisso ao Senhor, né? Está submisso a Deus. 3.3, existem regras para todas as áreas da vida e deixar de cumprir é sinal de desobediência. José foi fiel e observou a lei. Ele seguiu as ordens recebidas, demonstrando sua obediência, era acompanhada por uma fé inabalável. Por isso ele é lembrado como um servo leal, cuja vida reflete o poder e a submissão a Deus. Eu acho que tudo que a gente falou aqui é, na verdade, né, a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. 3.2, né? Isso, 3.2, os dois caminhos. É isso. Comentário 3.3, submeter-se a Deus. Eu acho que aquele organograma que a gente fez, ele se encaixa bem no que a gente está falando hoje. Conclusão. O Josué se destaca como um homem que aprendeu lições valiosas de liderança e fé. Observando o exemplo de Moisés, ele entendeu a importância da obediência a Deus e da confiança em suas promessas, aplicando esses princípios ao guiar Israel rumo à terra prometida. O que a gente coloca na nossa conclusão? A obediência é a chave da vitória. Bom, eu vou ficando por aqui, então não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações assim, você não vai perder nada. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. Queridos irmãos e amigos, chegamos ao fim de mais um comentário edificante da Escola Dominical. Hoje, aprofundamos nosso conhecimento sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, através das preciosas lições da revista Betel Dominical do terceiro trimestre. Como é maravilhoso poder compartilhar estes momentos de aprendizado e reflexão com vocês. A cada semana, descobrimos mais sobre o amor incondicional de nosso Salvador e sua mensagem transformadora. Não perca nosso próximo encontro. Toda segunda-feira, trazemos um novo comentário repleto de ensinamentos fundamentais para nossa caminhada cristã. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora mesmo. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares. Juntos vamos espalhar a palavra de Deus, levando a boa semente e fortalecendo a nossa fé em Cristo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Obrigado por assistir.